Gravando. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao PLE, o período letivo especial da UFRJ do Campus Avançado Macaé. Aqui a gente dá continuidade ao ciclo de aulas práticas, falando hoje sobre dosagem de proteínas pelo método do Biureto. Então, como nós já vimos a estrutura proteica, nós vamos usar essa metodologia que está na apostila de bioquímica, cedida pelo Instituto de Química, e dentro dessa apostila tem um protocolo onde a gente usa o reagente Biureto para a dosagem de proteínas. Então, seguindo o protocolo, vou compartilhar minha tela para vocês. Essa aula de hoje eu dedico aos técnicos de laboratório, entre eles vou me lembrar do amigo Cristóvão lá da LQFPP, não sei se ele está por lá ainda, mas se você tiver, Cristóvão, um grande abraço, essa aula é para você. Então, sem mais delongas, compartilhando a minha tela, o que nós vemos aqui nesse primeiro slide é justamente do lado esquerdo a capa da apostila de bioquímica e do lado direito o roteiro de prática. Então, no roteiro de prática, feito por uma reprodução na apostila, né, feita por alguns professores, nós vamos dosar as proteínas pelo método do Biureto. O material para dosagem de proteínas é uma concentração conhecida de proteínas, né? Nesse caso a proteína que vai ser utilizada é a proteína do leite, a chamada caseína. Poderia ser utilizada qualquer outro tipo de proteína de concentração conhecida, como por exemplo a albumina, entre outras proteínas do soro, enfim. O importante é que nesse caso a solução padrão seja formada por uma proteína numa concentração conhecida. Teremos também, nessa metodologia, a solução problema, ou seja, uma solução que a gente dá uma faixa de concentração que você deverá descobrir em qual faixa de concentração essa proteína se encontra. O próprio reagente Biureto, que é um reagente à base de cobre, que vem presente numa solução alcalina, ele tem uma coloração azulada. E para isso, o aparelho que nós deveríamos usar para fazer essa aula prática seria um espectrofotômetro. No período letivo especial, como a gente não pode fazer essas aulas práticas presenciais, eu vou fazer uma simulação para que os cálculos sejam feitos, e a única coisa que o aluno infelizmente não vai poder fazer nessa aula demonstrativa é justamente fazer a mistura dos reagentes, utilizar o espectrofotômetro, porque isso deveria ser feito de maneira presencial. Como não temos isso, a gente vai tentar simular aqui quais seriam os procedimentos para a utilização desses materiais, para a realização dessas práticas e tecer as considerações a respeito do método de dosagem de proteína. Esse método ele tem uma sensibilidade entre 1 e 10 miligramas de proteína para a sua concentração utilizando o Biureto. Isso é importante porque nós vamos aplicar nessa prática a lei de Lambert e Beer. Por isso será necessária a construção de uma curva padrão com o padrão de proteínas na concentração conhecida, nesse caso o padrão de caseína, e depois aplicar com algumas diluições essa faixa de concentração da solução problema, que nesse caso também é uma solução de caseína. Então, seguindo o protocolo abaixo, o que nós temos para realizar, para misturar? Vamos pegar uma estante com exatamente 6 tubos na primeira linha, onde o primeiro tubo será o branco da reação. Seguido dos tubos 1, 2, 3, 4 e 5, onde serão aplicadas na nossa sequência as soluções de caseína em volumes diferentes, que serão completados com volume de água, para que você consiga então um volume final de 1 ml de solução. Se você observar esses valores, você vai ver que as concentrações de caseína vão aumentando à medida que você vai pingando nos tubos, enquanto que o volume de água vai diminuindo para que você possa diluir, nesse caso, essas proteínas. Isso, a primeira etapa com uma solução de caseína na concentração conhecida, será utilizada para a obtenção da absorvância no comprimento de onda específico, e isso, na verdade, será utilizado para a construção da curva padrão. A curva padrão é extremamente importante para que a gente tire uma relação entre concentração e absorvância. Depois que a gente conseguir essa relação, que é dada através de um fator, vamos aplicar um fator na segunda etapa do experimento, onde nos tubos 6, 7 e 8 a solução problema será aplicada. A maior dificuldade que nós temos aqui é estabelecer diluições para a solução problema, uma vez que você tem um método você tem uma sensibilidade do método que não pode passar de 10 mg por ml. E se você observar a solução problema, ela vai estar quase que 5 vezes ou 10 vezes, né, em torno de 5 vezes, perdão,
a maior concentração, ou seja, o limite da sensibilidade do método. Então a gente vai ter que fazer aqui umas manobras para que você consiga fazer com que ao obter a absorvância dos tubos 6, 7, 8, que a gente consiga entrar, não extravasar, digamos assim, o limite de detecção da curva padrão, obedecendo a lei de Lambert-Beer, sempre que a gente consiga sair, né, digamos assim, dessa faixa de concentração. Então os desvios da lei de Lambert-Beer serão aplicados também nesse experimento. Então, seguindo adiante, essa aqui é um esboço gráfico do que seria um experimento. Ou seja, se você estivesse num laboratório, né, na bancada do laboratório, o que você teria na sua mão? Os 6 tubinhos do lado esquerdo, onde você terá uma série de soluções que serão aplicadas, e os tubinhos um do lado esquerdo e um do lado direito, com um pouco de água destilada para você fazer a diluição, a solução de biureto, que é uma solução azulada, e as soluções de caseína na concentração conhecida e a solução problema na concentração desconhecida. Então, o que vai ser feito dentro desse protocolo? Como nós falamos anteriormente, serão aplicados no tubo branco apenas água e o reagente de biureto, que vai fazer essa diluição do tubo para que a reação aconteça. Essa reação deve acontecer no escuro. Na verdade, você coloca no branco tudo aquilo que você não quer medir no espectrofotômetro. Então, o branco, na verdade, é uma solução de calibração do espectrofotômetro para que você possa, obrigatoriamente, medir depois tudo que foi produto da reação. Então, o que é reagente, ele sai dessa conta, né? Por isso você utiliza o branco. No tubo 1, serão aplicados 0,2 ml de solução de caseína com 0,8 ml de água, ou seja, no final você vai ter um volume de 1 ml, que serão acrescentados aos 4 ml do reagente biureto. Mesma coisa para o tubo 2, seguindo a tabela, tubos 3, 4 e 5. Então, no tubo 1 você vai aplicar aquilo que a gente mostrou ali, né? 0,2 de caseína, no tubo 2, 0,4 ml, no tubo 3, 0,6, no tubo 4, 0,8, no tubo 5, 1 ml, sem que você precise diluir isso em água. Correto? Então, uma vez aplicadas nos tubos de ensaio do lado esquerdo todos os reagentes que estão na sequência, você vai passar agora, né, para o material que está do seu lado direito. Ou seja, teremos ali 3 tubos onde deveremos aplicar diluições diferentes daquela solução problema que está entre 10 e 50 miligramas por ml. Então, como é que isso vai ser feito? Eu suponho que se a gente tem um método de detecção que vai até 10 miligramas por ml, se você diluir isso 2 vezes, a gente deve entrar praticamente dentro da faixa de detecção do método, se eu tiver, por exemplo, com o volume menor. Se eu diluir 5 vezes, né, se eu tiver com volume menor, eu pego também dentro da faixa de detecção, né, que seria 10 miligramas dividido por 5, em torno de 2 mg por ml, entraria dentro da faixa. E se eu tivesse na concentração muito próximo do máximo, 50 dividido por 5 vezes, ainda estaria, embora lá no máximo, dentro da faixa de detecção, ou seja, dentro da curva padrão, obedecendo às leis de Lambert-Beer. E eu vou pegar, se eu tiver lá com uma concentração muito próxima do limite, uma diluição de 10 vezes, onde 50 dividido por 10 dá 5, eu cairia basicamente, né, nesse caso, no meio da curva padrão, que essa é a realidade. Se você tiver, né, uma relação entre concentração e absorvância, o ideal é que essa relação caia no meio da curva. E aí você terá um resultado mais confiável, um resultado mais favorável, onde você aplicou corretamente um fator de diluição. Visto isso, então, esse experimento será feito seguindo esse protocolo. Após a adição dos reagentes, esse material deverá ser agitado e deve reagir a 30 minutos na temperatura ambiente no escuro. Essa é importante porque essa reação tem que acontecer no escuro. Se estivéssemos lá no laboratório, cobriríamos os tubos de ensaio com papel alumínio e colocaríamos isso dentro de uma estante, né? Esperaríamos esse tempo e depois realizaríamos a leitura, né, no espectrofotômetro com absorvância ajustada em 550 nanômetros, tá? Zerando o aparelho, com o branco da reação. Então, essa é mais ou menos o esquema da nossa reação. O tubo antes da reação ele tem uma coloração azulada justamente por causa do biureto, do reagente de biureto. Essa reação
no final, após 30 minutos, no escuro, quando você retirar o tubo, e se esse tubo contém proteína no seu interior, esse tubo muda de cor, ele vai com uma solução que é um azul claro, digamos assim, uma coloração azul para uma coloração meio arroxeada, uma coloração entre o roxo e o lilás. Isso já é um sinal de que existe proteína no meio. E se você observar, mostrando os tubos de ensaio em direção à luz, você vai ver que esses tons, eles seguem mais ou menos um degradê, mostrando que existe uma concentração menor de proteínas nos primeiros tubos e uma concentração maior de proteína nos últimos tubos. Então isso deve fazer mais ou menos um degradêzinho, né, bem característico. E aí, quando você tem essa reação, o que acontece? Né? O reagente, que é o biureto, ele é azulado por conta desses átomos de cobre. Então, onde você tiver, na verdade, a presença de aminoácidos na cadeia proteica, ele vai fazer ligações cruzadas, prendendo, né, digamos assim, se intercalando entre esses aminoácidos, né, essa molécula de cobre se intercala ali, e aí por isso que o reagente muda de cor, né? Ocorre uma reação onde o cobre intercalado entre as proteínas vai promover, basicamente, após a reação, essa mudança da cor azulada para a cor lilás, dessa cor meio arroxeada, tá? Então, lido isso no espectrofotômetro a 550 nanômetros em torno, depois desse tempo de reação, o que você vai ter vai ser o seguinte: se você estivesse fazendo isso ao vivo em cores, digamos assim, você teria como valores obtidos de absorvância para o branco em torno de zero, porque o branco foi justamente utilizado para zerar o aparelho. Se você lembra do aparelho lá das aulas práticas lá do laboratório de bioquímica, você tem lá um botão para absorvância e um outro botão que é para você zerar o aparelho, é o blank, né? Então o aparelho é zerado com a presença do branco, e agora daqui em diante, quando você for trocar os tubos, você verá os valores de absorvância que são medidos. No tubo 1, 0,127, no tubo 2, 0,214, no tubo 3, 0,316, no tubo 4, 0,450, no tubo 5, 0,570. Você poderia utilizar duas casas decimais depois da vírgula, fazendo arredondamento, mas nesse caso eu vou manter as 3 casas decimais por minha conta mesmo. Para você medir a concentração de caseína que existe ali no tubo, você vai utilizar aquela forma onde a concentração inicial vezes o volume inicial é igual ou é proporcionalmente equivalente à concentração final vezes o volume final. Então o que nós temos de concentração inicial no tubo 1? Nós pipetamos lá no tubo 0,2 ml de caseína. Isso seria a concentração inicial. Esse seria o volume inicial. Essa solução de caseína ela é de 10 mg por ml. Então, a concentração inicial 10 mg por ml, nós pegamos 0,2 ml desse volume. A concentração final é o que nós queremos calcular para preencher essa tabela, e o volume final é o somatório do que tem ali sem o reagente do biureto. Tá? Então você só vai colocar no cálculo o que existe de solução de caseína diluída em água. Então, nesse caso, para todo mundo, o volume final é igual, é de 1 ml. Então, o que nós temos para o tubo 1 é 10 mg por ml vezes 0,2 ml, que é igual à concentração final vezes 1 ml. Para o tubo 2, 10 mg por ml vezes 0,4 ml, que é igual à concentração final vezes 1 ml. E assim sucessivamente você vai calculando para cada um dos 5 tubos, tirando o branco, obviamente, para que você chegue aos resultados de concentração. Então, o que nós temos para a concentração no tubo 1? 2 mg por ml. Para o tubo 2, 4 mg por ml. Para o tubo 3, 6 mg por ml. Para o tubo 4, 8 mg por ml. Para o tubo 5, 10 mg por ml. Por que esses cálculos foram feitos? Porque você vai pegar essas concentrações e utilizar juntamente com o valor da absorvância para calcular a relação entre a absorvância e a concentração de caseína, concentração essa conhecida que você utilizou para calibrar o espectro, formar uma curva padrão e retirar disso um fator, ou seja, uma relação entre absorvância e concentração. Para isso existe uma fórmula, né? Você pode calcular o coeficiente angular, que é o K, fazendo o somatório da absorvância dividido pelo somatório da concentração. Ou simplesmente o fator que é o inverso dessa relação, é o 1 sobre K, ou seja, somar todas as concentrações do tubo 1 ao tubo 5,
dividido por todas as suas absorvâncias. Se fizermos esse cálculo, teremos que o fator seria o somatório das concentrações, que é igual a 30, dividido pelo somatório das absorvâncias, que é 1,68, te dando um fator de aproximadamente 17,86. Muito importante, porque esse fator estabelece justamente através do coeficiente angular da reta uma relação direta entre concentração e absorvância da caseína que foi medida através do espectrofotômetro. Então, seguindo, agora nós vamos pegar aqueles tubos das concentrações da solução problema, concentrações desconhecidas, que aplicamos aqueles fatores de diluição, 2 vezes diluído, 5 vezes diluído e 10 vezes diluído, para que multiplicados pelo fator te dê uma absorvância real daqueles tubos que ali estão. Então, é o que nós vamos fazer. Peguemos aqueles tubos da mesma maneira, depois das reações, igualzinho nós fizemos, preparamos essas diluições e depois pegamos 1 ml da solução diluída 2 vezes e juntamos com reagente de biureto. Não será diluído em água, conforme na primeira tabela. Essa diluição que você fez em água foi justamente para fazer uma diluição de 2 vezes, depois uma diluição de 5 vezes e uma de 10 vezes. Então, pegamos os tubos 6, 7, 8, 1 ml das soluções já diluídas e juntando com o reagente de biureto, que nós temos como valores de absorvância são, para o tubo 6, 0,667, para o tubo 7, 0,325 e para o tubo 8, 0,111. Se nós agora aplicarmos a nossa fórmula para o cálculo da concentração real para os tubos, nós teríamos que a concentração desses tubos seria o valor de absorvância vezes o fator que nós descobrimos lá na curva padrão, vezes a diluição que foi utilizada. Nesse caso, para o tubo 6 seria concentração igual a 0,667, que é a absorvância, vezes 17,86, que é o fator, vezes 2. Para o tubo 7, concentração igual a 0,325, que é a absorvância, vezes 17,86, que é o fator, vezes 5 de diluição, porque foi diluído 5 vezes. E para o tubo 8, concentração igual a 0,111, vezes o fator, que é 17,86, vezes 10, que foi a diluição utilizada no tubo 8, que é um tubo 10 vezes diluído com a solução problema. Fazendo essas contas, o que nós temos? Finalmente, temos 3 valores de concentração. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: desses valores, concentração do tubo 6, 23,86 mg por ml. No tubo 7, 29,07 mg por ml. E tubo 8, 19,86 mg por ml. Qual desses eu escolho? Aí vem o bom senso e a aplicação da lei de Lambert-Beer, que é o resultado do nosso experimento. Veja que, quando você observou, os valores de absorvância nos tubos 6, 7, 8, você já tem uma dica de qual valor de absorvância cai no meio da curva se comparar às absorvâncias da caseína, que você tem a concentração que você conhece, que é de 10 mg por ml. Então, olha só, 0,067 de absorvância em um cálculo de absorvância que vai de 0,127 a 0,570, ou seja, 0,657, é um valor que ultrapassa a curva, já está no final da curva, é um valor que extrapolou. Então, esse valor ele será descartado porque não obedece à lei de Lambert-Beer. Tá? Se observarmos então o tubo 8, vamos pular para o tubo 8, 0,111 de absorvância. Dentro de uma faixa que vai de 0,127 a 0,570, a gente vai ver que esse valor a gente diluiu demais. Então ele está muito diluído em relação às absorvâncias da caseína, cuja concentração nós conhecemos. Então esse valor você vai jogar fora também, porque dentro da lei de Lambert-Beer está fora da curva. E finalmente, se você pegar o tubo 7, cujo valor foi de 325, você vai ver que esse valor cai exatamente no meio da curva, ou seja, com uma solução de concentração desconhecida que você chutou um cálculo de diluição de 5 vezes, você chegou numa solução que, segundo a sua curva padrão, ela obedece à lei de Lambert-Beer. Então ela é favorável, ela pode ser utilizada com toda a segurança para você fazer um cálculo de concentração conhecido, ou seja, o valor cai no meio da curva. Então é esse que você vai
no fim das contas, escolher entre os 3 valores de concentração que foram calculados, porque este valor, que é do tubo 7, 29,07, é um valor real, cuja a diluição te dá uma absorvância que cai exatamente no meio da curva padrão, obedecendo dessa forma a famosa lei de Lambert-Beer. Então, senhoras e senhores, esse é um cálculo relativamente simples, e com o espectrofotômetro você basicamente vai conseguir, por meio de reações colorimétricas, dosar tudo que você não conhece em matéria de concentração. Exames de sangue são feitos dessa maneira, só que, obviamente, com máquinas automatizadas que fazem volumes enormes, de 500, de 1000 amostras por vez. Mas se você não tiver, por exemplo, acesso a nenhuma dessas máquinas super sofisticadas, com um simples espectrofotômetro você faz qualquer exame de sangue cuja reação seja colorimétrica, desde que você tenha um padrão de solução conhecida daquela molécula que você vai dosar. Por exemplo, você quer medir glicose no sangue, tudo bem que para a glicose é mais fácil, porque já existe aparelhinhos na farmácia, mas vamos supor que você quer dosar a quantidade de HDL que tem no seu sangue, do colesterol bom, ou do LDL, do colesterol ruim. Basta que você tenha uma concentração de LDL, por exemplo, conhecida, e que você faça uma reação enzimática e colorimétrica que te dê, no final das contas, após a reação, um produto com cor, né? Se tiver, então, dentro da faixa do visível, melhor ainda. Então é assim que os exames são feitos, na verdade. Desde sempre, né? Desde que você obedeça um princípio fundamental, que é o da lei de Lambert-Beer. Lembra o que diz a lei de Lambert-Beer? Né? A lei de Lambert-Beer diz o seguinte, que você terá uma relação direta entre concentração e absorvância, e essa concentração ela deve cair, né, na faixa da curva que representa basicamente uma reta, onde você tem uma relação direta entre absorvância e concentração. Quanto maior a concentração, maior a absorvância, desde que você não extrapole o valor e desde que você não trabalhe com soluções diluídas demais, senão você vai ter um erro nesse cálculo aí. Perfeito? Então, eu vou ficando por aqui. A próxima dosagem, o próximo experimento segue a mesma linha, só que a gente vai dosar concentrações de carboidratos utilizando a mesma metodologia, só que numa reação colorimétrica, onde o produto da solução ele é reduzido e troca de cor de amarelo para vermelho, mas o cálculo da curva padrão e toda, digamos assim, a lógica de realização desse experimento segue exatamente esse mesmo experimento que nós observamos aqui. Utilização do espectrofotômetro, aplicação de lei de Lambert-Beer, reagentes que mudam de cor por conta de redução, oxidação, enfim, e a solução, ou seja, uma amostra misteriosa, uma amostra problema, uma amostra desconhecida de uma concentração que você não sabe qual é, ok? Fico por aqui, um abraço, tudo de bom, tamo junto, até a próxima.